Olá, gente, tudo bem? É inevitável a gente falar, né, no assunto do momento que é a quarentena. E, bom, eu queria saber como é que vocês estão passando a quarentena de vocês e espero que estejam passando, usando da melhor maneira possível, né, esse tempo, né, em que a gente tem que ficar recolhido. É importante nesse momento, né, até por causa das configurações aí astrológicas, né, o astral tá muito movimentado, está muito tenso. É importante, muito importante, aproveitar bem o tempo, tá? O tempo de vocês. Para quê? Para fazer uma autorreflexão, né? Para poder usar esse tempo de uma maneira construtiva e não só ficar passando tempo, né? Passando tempo com internet, né? com coisas que a gente acaba, é claro que precisando também, porque somos humanos e precisamos de diversão, precisamos de descontração, principalmente nesse momento que estamos praticamente confinados, né? Sem poder sair de casa. Mas é muito importante a gente aproveitar esse tempo que a gente está tendo para poder meditar, para poder refletir, para poder usar o tempo de uma maneira em que a gente faça uma revisão da vida da gente, né? Uma revisão que leve a gente a se compreender melhor, leve a gente a compreender melhor o que está passando na humanidade, o nosso comportamento, os nossos valores, e que leve a gente a um estado de consciência mais elevado, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, né, traz um grande ensinamento para a gente. E a gente precisa estar atento para poder observar, né, para poder aprender com isso, né? Porque nada disso é por acaso. Eu sei que tem gente que fala por aí que não acredita, que acha que é acaso, que tem teorias de conspiração e tantas coisas. Enfim, não importa bem qual é a origem desse vírus, de onde ele veio. O que importa é o que a gente vai fazer com isso. Como é que a gente está lidando com isso, né? Quais são as reações que nós estamos tendo a partir do que está acontecendo, né? Então, antes de continuar, meu nome é José Francisco, né? Quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Sou terapeuta holístico, trabalho também com astrologia, né? Como mais uma técnica para a terapia. E gostaria também já de agradecer a todos que já se inscreveram no meu canal, né? Muito obrigado, tá? O canal está crescendo, vem crescendo, fico feliz que vocês estejam gostando dos vídeos, né? E peço aí o apoio de vocês também para que vocês lembrem de ativar o sininho para receber os novos vídeos, senão também vocês não recebem, né, os vídeos novos que eu tô postando. Tem que se inscrever e colocar lá clicar no sininho, né? Bem, vamos falar para as previsões de 2020, né? Que eu já fiz um vídeo sobre isso, né, falando sobre essas previsões de 2020, mas eu tenho feito algumas observações em cima dos trânsitos, né? Porque vai ter alguns eventos importantes e algumas pessoas vêm me perguntando quando é que essa grande conjunção vai acabar, quando é que tudo isso vai acabar, né? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente está falando de arquétipos, né? A gente está falando de energias do subconsciente, né? Então, assim, essas energias, elas não são uma coisa assim pontual, né? Porque às vezes a gente dá uma data e a pessoa acha que alguma coisa vai acontecer exatamente naquela data, naquele dia. E para quem vem acompanhando, né, a história, como a gente vem acompanhando, né, observando o céu, observando a astrologia, observando o céu astrológico, tá? Há uma diferença aí, porque o céu astrológico, né, ele é um pouco diferente do céu astronômico. A gente está falando de coisas diferentes. Na astrologia, a gente está lidando, como eu já falei, com arquétipos, a gente está lidando com energias, né? E o que essas energias significam, né? E não exatamente com
o andamento dos planetas, com o passar dos astros, das estrelas, enfim. É claro que isso está um pouco conectado, mas há diferenças, há sutilezas aí, né? Então, falando dessas energias, né, energia não é uma coisa pontual, ela é uma coisa assim que ela é uma onda, né? Então, como uma onda, ela tem um movimento, né? Ela tem um movimento em que ela vai se expandir, né? Então a energia ela vai num crescente, ela chega num pico e depois ela começa a descer. E isso, é claro, leva um tempo, né? Tem uma função temporal nisso daqui. Então, às vezes a gente fala datas desses eventos que estão acontecendo, desses eventos astrológicos, né? Que a gente está falando assim, do pico às vezes, né? Quando a conjunção vai acontecer tal dia. Mas, por exemplo, essa grande conjunção que aconteceu desses planetas, né, de Júpiter, Saturno, Plutão, né, é claro que teve uma data específica, né, que foi exatamente no Ano Novo Astrológico, 20 de março, que eles estavam em conjunto, estavam fazendo a conjunção, mas a energia, né, conforme Júpiter foi se aproximando, né, de Plutão e Saturno, que já estavam em conjunção, né, essa energia ela foi num crescente, né? Então, a história, por exemplo, do vírus começou a acontecer lá em janeiro. Em janeiro já estavam falando tal do vírus, já foi acontecendo todo aquele movimento na China, essa coisa toda. Então a coisa veio num crescente, né? Ela vem, né? Aliás, vem num crescente, né? Então agora a gente já está observando novos movimentos, né? Essa grande conjunção ela já se desfez, parte dela já se desfez, né? Porque Saturno já andou, né? Saturno já saiu de Capricórnio, a conjunção foi em Capricórnio. Saturno saiu de Capricórnio, né? Ele já está em Aquário, né? Já entrou em Aquário. E aí a gente já percebe uma outra movimentação, uma outra energia, né? Porque isso vai falar de uma outra maneira. Porém, lá em Capricórnio, a gente ainda tem Júpiter, né? E Plutão, ainda estão lá, né? Uma coisa que é muito interessante a gente observar também, que é a participação de Urano, que está em Touro, né? E Touro também é um signo material, né? Um signo de terra, um signo material, né? E Urano é um planeta revolucionário. Então tudo isso que a gente está vendo também acontecer, mexer na economia, essa mexida que a gente está vendo, tem a participação também de Urano em Touro, né? Bem, vamos falar um pouco de Saturno, essa presença de Saturno agora em Aquário e o que vai acontecer, um pouco do que vai acontecer, né, daqui para frente. Então, gente, falando de Aquários, não é? Lá pelos anos 60, havia toda essa história da Era de Aquários, que chegaria a Era de Aquários, que seria a Era do amor e da fraternidade, né? Eu fiz aqui algumas anotações, porque é muito extenso o tema, são muitas coisas para falar, né? Então eu anotei alguns pontos aqui para não deixar passar, certo? Então, apesar dessa história da Era de Aquário ser a Era do amor e da fraternidade, é um pouco mais complexo do que isso, é um pouco mais difícil do que isso, né? Porque Aquário é um signo que tem dois regentes, né? Ele tem Saturno, que é o antigo regente de Aquário, e tem também Urano como regente, que é o regente novo de Aquário, o regente atual, né? E aí a gente tem que analisar um pouco lá o mito grego, né, que fala sobre essa história de Aquário, ou os mitos, né, porque é mais de um mito, que a gente vai encontrar aí características aquarianas, né? E nesses mitos que na verdade não existe muito material sobre Urano, né? Mas existem alguns pontos relevantes, né? Então, na história de Urano, né, o que acontece? Ele sente uma repulsa pelos filhos que ele teve com aquela que foi sua mãe, esposa, irmã, que é Gaia. Então, desse relacionamento com Gaia, né, ele tem como os filhos os titãs terrenos,
e os gigantes de 100 mãos, né? Que ele tem assim verdadeira repulsa, né, pelos filhos dele. Ele não admite, não gosta desses filhos dele. E o que ele faz? Ele aprisiona seus filhos no Tártaro, né? Para quê? Para que ele não visse os filhos e os filhos não ofendessem a ele, com a feiura dos filhos, né? Ou seja, ele tinha um senso estético do qual os filhos não correspondiam, né? Então, Aquário é um signo que vai trazer essa repressão, né, pelo que é terreno e pelo que é animal, né? E isso provoca, na verdade, no signo de Aquário, uma força, né, uma tremenda força de renovação, né, de querer reformar a humanidade, né? É um instinto civilizador, é uma forma de querer progredir, né, de evoluir, né, de fazer um esforço pela evolução, né? Urano, ele tem esse perfeccionismo, né? Ele traz esse perfeccionismo e ele sofre com o fruto da sua criação, né? E ele vai ter aí na história, nesse mito, uma redenção, né? Ele vai conseguir se redimir de uma maneira que é bem diferente, né? Que é exatamente um conflito que ele tem com Cronos, né? Que é Saturno, né? E nesse conflito, o que acontece? Cronos corta os genitais de Urano, né? Lança os seus genitais ao mar, né? E quando os genitais de Urano caem no mar, gera então Afrodite. E aí sim, Afrodite vai trazer toda essa sensualidade que os titãs tinham, né? Mais a estética desejada de Urano, né? Um outro mito que está ligado ao Aquário é o de Prometeu, né? Então, Prometeu é o cara que trouxe o fogo, né, lá dos deuses, né, do Olimpo, né? Trouxe o fogo e deu para a humanidade. Ele roubou o fogo dos deuses, né? E aí, por causa disso, ele foi punido por Zeus, né, e é preso numa colina, e vinha um abutre, né, todos os dias que comia o fígado de Prometeu, né? E é claro que o fígado se regenerava, né, como se regenera de verdade, e Prometeu não morria. Mas essa era a grande aflição, o grande castigo de Prometeu. Isso depois no mito ele vai ser salvo, né? Mas ele passa por essa punição, né? Então essa análise, quando a gente faz a análise desse mito, dessa história de Prometeu também ligada à história de Aquário, né, o que a gente consegue ver, né, nesse mito, nessa análise desse mito, é um grande conflito, um conflito aquariano, né? Então, de alguma forma, o aquariano ele deseja contribuir para o progresso, para o desenvolvimento da humanidade, da mesma forma que Prometeu fez ao roubar o fogo dos deuses e entregar, né, para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se sente culpado, né? Ele cometeu um crime, ele se sente culpado, né? Isso gera uma certa autopunição, né? E o aquariano ele tem pavor de ser egoísta, né? Então, traduzindo, né, o que isso quer dizer? Que a tomada de consciência, né, quando a gente adquire conhecimento, quando a gente adquire mais conhecimento e a gente toma consciência, né, isso é visto como um pecado, né? E cada passo que a gente dá na direção, né, do conhecimento é como se a gente tivesse roubado o fogo dos deuses. Então, fazendo uma leitura disso, aquilo que pertence ao inconsciente é arrancado, né, e subordinado aos caprichos da mente. Isso vai gerar o quê? Uma transformação no homem, porque a partir do momento que a gente começa a ter mais conhecimento, né, a gente pode evoluir, a gente pode, né, e aí o que acontece? A gente se eleva, né, do nível humano. A gente vai cada vez subindo um pouco mais o nível da consciência, o nível de conhecimento. E isso gera, né, uma dor, né, que é a dor da solidão. Então, olha que interessante isso, né? O conhecimento traz para a gente, né,
uma forma da gente estar se distanciando um pouco das outras pessoas que não estão fazendo o esforço, né, para se tornar mais conscientes. E isso gera a solidão, né? E aí o que nós temos? Que todas as ciências, todas as áreas que estão ligadas, né, ao conhecimento, que estão ligadas a aquário principalmente, né, como ciências, psicologia, a própria astrologia, né, elas trazem, né, a solidão. E esse é o preço que a gente tem que pagar a Zeus, né? Então, para estar aqui falando para vocês, eu tenho que estar algumas horas, pelo menos, sentado aqui todos os dias, estudando um pouco, fazendo minhas anotações, sozinho, né? Então, a solidão é uma coisa que a gente sente, né? E aí, o isolamento social, ele é uma dor para o aquariano, né? Porque o aquariano tem uma mente social, né? Ele tem uma mente em que ele quer estar envolvido com a sociedade, com as outras pessoas, né? Mas é o preço que o conhecimento paga. Por isso que a gente fala normalmente que o aquariano ele é distante, né? Ele mantém o aquariano, ele é frio, que ele traz em si essa solidão, esse sofrimento, não é? O que ele tende a fazer para tentar compensar o sofrimento? Ele vai buscar ajudar aos outros. E aí é que entra o lado humanitário, né? O lado humanitário desse signo, né? Então ele busca ajudar as outras pessoas exatamente para poder compensar a sua dor, né? E essa, na verdade, é a sombra que está por trás de todo mundo que precisa ajudar os outros. Então todo mundo que sente essa necessidade, eu preciso ajudar alguém, né? É porque a sombra dela lá atrás, ela tem uma dor, né? Que é a dor da solidão. Então ela está buscando compensar essa dor ao ajudar os outros. E aí é claro que ela vai se sentir melhor, ela se integra num grupo, ela normalmente vai buscar, né? Isso alivia a falta de compreensão da solidão, né? Falta de compreensão da solidão porque às vezes a solidão ela é importante, né? E estar sozinho, né? Para a gente aprender a estar sozinho, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? Então eu preciso me amar primeiro, eu preciso gostar de mim, eu preciso me compreender, né? Para poder estar bem sozinho. Bom, em síntese, o que esse mito revela, né? Ele revela que o ego e o inconsciente, né, são inimigos, mas que um depende do outro, né? Um sem a ação do outro, né, é como se eles não conseguissem evoluir sozinhos. Então a gente tem que aprender, né, exatamente a passar por toda essa dor, por todo o sofrimento, por toda essa questão, e olhar para as nossas sombras, inclusive, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, né? Então, o drama de Aquário, né, o que Aquário mostra para a gente é exatamente dessa luta pela evolução, né, e suas repercussões. Bom, vamos falar agora exatamente dessas repercussões de Aquário, né? Então, como eu já disse, Saturno está entrando em Aquário, né, o antigo regente de Aquário, e vamos ver quais são essas repercussões que nós estamos tendo. Bom, a primeira dessas repercussões nós estamos vendo muito bem, né, que é exatamente esse isolamento social, né? Saturno ele restringe, né, e ao mesmo tempo ele é o cara do conhecimento, né? Ele vai falar para a gente assim, olha, né, eu estou aqui para cobrar vocês, para mostrar a vocês, né, sobre essa questão do tempo, né? Ele é o Cronos, né? Então o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Vocês estão aproveitando bem o tempo de vocês para adquirir conhecimentos que os levem a evoluir? Por isso que eu comecei o vídeo falando da quarentena, falando desse momento que nós estamos vivendo, né? E da importância de usar bem esse tempo que nós estamos tendo para a gente fazer uma reflexão, para a gente meditar, para a gente poder compreender, ter toda essa compreensão do momento e a gente fazer um esforço evolutivo, que esse esforço evolutivo ele vai ser cobrado, né? Aliás, Saturno já está cobrando, na verdade, né? Ele já está exatamente aí cobrando. Então essa restrição que a gente está tendo,
né, essa restrição social que a gente está tendo, né, que tem muito a ver com o mito de Aquário, né, essa dor da solidão que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, né, ela não é à toa, né, ela é uma dor que nós estamos vivendo exatamente para que a gente possa evoluir através dela, né, para que a gente possa sentir isso, para que a gente possa perceber e evoluir através dela, né? Então, voltando aqui às minhas anotações, né? E como é que a gente vai né, fazer esse recolhimento, essa meditação, né? Claro que cada um tem as suas preferências, as suas linhas de estudo, então eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que a gente deve fazer. Mas meditação é, obviamente, uma das coisas, assim, dos requisitos fundamentais para este momento, tá? E aí, nesse momento também de não envolvimento social, de distanciamento social, né, é preciso pensar, né, e enxergar a maneira como você vai poder ajudar ao coletivo, né, ao desenvolvimento do coletivo. Porque é exatamente através dos nossos conhecimentos, né, é pegar os nossos conhecimentos, entender os nossos conhecimentos, né, e colocar isso a serviço do próximo, né, colocar isso à disposição do coletivo e compartilhar o conhecimento que está dentro de nós, né. Também isso tem a ver muito com os valores, né? Então, o que você tem de valor para contribuir, né? Quais são os seus valores e o que você tem desses valores para contribuir na era de Aquário? É bom a gente observar que quando eu falo conhecimento, eu não quero, só estou falando de estudos, né? Estudos avançados ou nada disso. Eu estou falando do conhecimento intelectual, do conhecimento emocional, das nossas experiências de vida, porque esse conhecimento ele não quer dizer só o conhecimento intelectual, né? Ele é também todo esse arcabouço que a gente tem de experiências na vida, né? Então, como que através de tudo que você aprendeu até aqui, né, o que você vai fazer com isso, né, para poder ajudar ao coletivo, ajudar ao próximo, né, e contribuir para o desenvolvimento da humanidade, né? Que tipo de conteúdo você tem, né, para poder contribuir, certo? Então aproveite bem esse momento, aproveite bem, tá, o seu recolhimento, né, para que você faça, né, toda essa observação, né, você adquira autoconhecimento, exatamente para que você possa usá-lo daqui para frente, porque daqui para frente isso vai ser cobrado e vai ser, na verdade, o caminho da humanidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa mudança toda é uma previsão, claro que é uma tendência, já vem sendo uma tendência há muitos anos, mas com esse movimento todo, com as pessoas isoladas dentro de casa, né, numa quarentena que a gente não sabe como termina, num problema que a gente não tem a ideia da dimensão dele, a gente não sabe aonde que isso vai dar, aonde vai nos levar, é certo que muito provavelmente as indústrias e toda a parte produtiva, na verdade, né, isso vai para a mão dos robôs, né? Então eu sei que isso já vem acontecendo, mas eu acredito que isso agora vai se acelerar cada vez mais. E aí o que nós começamos a ver, né? Pessoas desempregadas, que já estão ficando desempregadas por conta dessa questão, toda a situação que nós estamos passando, né? E que provavelmente, né, muito provavelmente, vão ter cada vez mais dificuldades de encontrar trabalho, exatamente porque a tecnologia, né, que não sofre com esse tipo de vírus, né, não sofre de doença, ela vai vir substituindo mais rapidamente mão de obra, né? Também há uma tendência, né, dos trabalhos pela internet, né, nas áreas de conhecimento. Então você pegar os conhecimentos que você tem, né, e se você conseguir aplicá-los, né, para ensinar alguma coisa, para contribuir com alguma coisa, dentro de um contexto, né, coletivo, através da internet, isso pode ser muito bom, pode ser muito bem aproveitado isso, né?
Então nós estamos passando por um momento, uma fase em que vai priorizar muito mais os trabalhos intelectuais, né? Os trabalhos de conhecimento, onde você pode usar o seu conhecimento, a sua experiência, do que os trabalhos braçais, certo? Os trabalhos de produção, de repetição, né? Provavelmente, né, nós vamos ter que aprender a viver com menos matéria, com menos coisas, tá? E aqui eu quero entrar num assunto, né, que tem a ver com esse momento que nós vamos viver, que eu estou chamando de segunda onda, né? E é o porquê desse vídeo também e porque eu estou explicando isso tudo, né? Por que essa segunda onda, né? Então, essa grande conjunção que ela aconteceu em março, né? Que foi o ápice dela, né? Dessas energias todas, né? Que aconteceu a partir daí, né? Saturno andou, Saturno caminhou, chegou agora em Aquário, mas o que vai acontecer é que esses planetas vão ficar retrógrados, né? Então eles vão começar a voltar, vão começar a andar para trás, né? Então Saturno fica em Aquário até o dia 30 de junho, né? E a partir do dia 1º/7, né, de julho, né, na entrada já de julho, né, ele já começa a voltar para Capricórnio, né? E aí quando ele volta para Capricórnio, nós vamos ter os 3 planetas de volta em Capricórnio, né? Saturno, Plutão e Júpiter, né? E essa história aí só vai terminar, né? Eles só vão sair daí de novo, de Capricórnio, lá para o dia 21 de dezembro, né? Então nós vamos passar todo esse período, né, sobre a influência dessas energias, tá? É claro que aí, né, tem outros planetas, tem Marte, tem Mercúrio, tem toda, né, uma dinâmica, mas é essa energia dessa grande conjunção, né, que ela vai permanecer ainda em Capricórnio até dezembro, aonde a gente vai estar sentindo mais fortemente todas as mudanças, né? Então, aí para dezembro, né, em 21 de dezembro, a gente pode então começar, quem se ressignificou, quem conseguiu, né, observar o que tem para contribuir, observar seus conhecimentos, né, fazer todas as transformações, aceitar o fato de que nós estamos vivendo grandes mudanças, né, pode chegar lá em dezembro, né, e sentir que a partir de 21 de dezembro essas coisas se concluíram. Então a gente vai ter a conclusão de uma fase aí, né, mas que também vai trazer enormes mudanças, né? Então, assim, se você fez o seu dever de casa, você vai chegar lá rompendo as barreiras, superando os seus limites, né? Você mesmo vai ter adquirido mais conhecimento, mais experiência a partir disso tudo que nós estamos vivendo, certo? Bom, e essa segunda onda que está vindo, eu diria que ela é uma onda que ela vem mesmo já como consequência dessa primeira onda, que foi o vírus, né, como efeito do vírus. Claro que a gente não tem bola de cristal, é muito difícil ser assertivo assim numa questão, porque a gente está observando energias e as energias podem se manifestar de muitas maneiras, mas pode ser que já seja consequências econômicas, né, relacionadas a essa primeira onda. Então a gente vai sentir novamente uma onda, um impacto muito grande, né, que eu acho que vai ser mesmo econômica, tá? Claro que pode ser outra coisa, pode ser de repente que o vírus se modifique e a gente tem essa história toda de novo. Mas eu acredito mais nos impactos econômicos, que a gente vai começar a sentir fortemente, né? Então, qual é a minha dica, né? Já estava falando antes, que a questão da gente priorizar o conhecimento, né? O que é mais a nível espiritual, mais de conhecimento, né? Em detrimento da matéria, não ficar tão mais apegado e preso à matéria, né? Aprender a viver melhor com menos, certo? Aprender que qualidade de vida deriva do ser e não do ter, né? A gente está muito
involucrado, né, nessa coisa do fazer e do ter, né? E a gente vai ter que aprender a sair um pouco disso e observar que é mais importante a gente ser, né? E aonde a gente adquire também mais qualidade de vida, né? Quando eu faço as coisas que estão mais em sintonia comigo, que eu não faço só para ganhar dinheiro, quando eu não faço só para ter, né? Que eu não preciso ter para ser, então eu não preciso fazer para ser, sabe? Tudo isso faz parte desse contexto que nós estamos vivendo, né? E é importante a gente ter essa visão. Aprender também a criar, a fazer uma economia mais compartilhada, né? A gente vai ter que compartilhar mais, a gente vai ter que trabalhar talvez mais em equipe, mesmo à distância, mesmo pela internet, a gente vai ter que trabalhar, aprender a trabalhar assim, e a compartilhar mais, tá? Não ficar tão preso naqueles resultados que são só para mim, para o meu ego. Não, tem que ser bom para todo mundo, né? E aqui fica uma dica também. Eu acho que quem conseguir resolver problemas, né, para um todo, né, para mais pessoas, vai se dar melhor, vai se dar bem. Aprender a ter uma visão mais sistêmica e menos cartesiana, né, porque a gente vê a vida como uma linha reta, e a vida não é uma linha reta, não é? A gente, no máximo, a gente tem o comando sobre nós, mesmo assim muito mal, não é? Porque a gente não está acostumado, a gente não se esforça, a gente não trabalha para poder adquirir autoconhecimento, adquirir autocontrole. Pouca gente faz isso, faz esse esforço pessoal, a gente vive muito no automático. Então é preciso a gente ter essa visão mais sistêmica, que a gente não tem controle de absolutamente nada. É exatamente isso que nós estamos passando no mundo. A gente não tem absolutamente o menor controle sobre isso que está acontecendo aí, de vírus, e epidemia, e pestes, e mais não sei o que, e furacão, e tempestades, e enfim, né? A gente não controla nada disso. Que o bem mais precioso que nós temos é o tempo, né? E aqui fica uma observação minha, uma reflexão que eu estava fazendo, né? Nós estamos muito acostumados com o pensamento de que tempo é dinheiro, não é? E vivemos muitos anos, muito tempo, né? Um século praticamente, dentro desse sistema de que tempo é dinheiro. Então eu tenho que fazer, trabalhar, não é? Para poder ter dinheiro. E aí eu pergunto, quem é você sem o seu trabalho? E é muito bom a gente começar a pensar um pouco diferente, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Então, como você está usando esse seu tempo para você viver mais e melhor? Estou usando o meu tempo de vida para quê? Para adquirir mais dinheiro ou mais conhecimento e poder evoluir, né? E para que eu vou adquirir mais conhecimento? Só para que eu evolua? Não, né? Tem que ser para que, né, a gente possa colocar esse conhecimento, as nossas experiências, a serviço do próximo, para ajudar o próximo também a evoluir, né? Senão a gente continua cometendo lá, sofrendo, porque se eu evoluo sozinho, né, você não vem para o meu nível, fica descompensado, não é? E aí eu continuo sozinho aqui, então eu tenho que trazer você também para o meu nível. Bom, e finalizando, né, eu queria dizer que todas essas questões, todas essas reflexões que eu estou colocando, né, são para trazer aquela era de Aquário que eu comecei a falar lá no início, a era de fraternidade universal, né, que tudo vai ser maravilhoso e vai estar bem, mas essa era de Aquário só vai acontecer, tá, se nós colocarmos a mão na massa, se a gente arregaçar as nossas mangas e começar a trabalhar, né? Não vai acontecer só porque está acontecendo uma mudança planetária e aí está entrando uma energia e então vamos mudar, né? Claro que essas mudanças, essas energias estão forçando a gente a mudar, mas depende da gente compreender e depende da gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Tá? Bom, então ficam aí essas dicas, né? Essa previsão de uma segunda onda que também tende a não ser muito fácil, né? Lembre-se que tudo isso que nós estamos passando, né, é para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, né? O que está para vir lá na frente é bom, não é? Afinal de contas, Plutão destrói com uma mão, mas abre caminho para uma reconstrução, mas quem
tem que reconstruir somos nós, não é? Então precisamos usar o melhor possível esse momento para que a gente reconstrua lá na frente. Então tenham calma, fiquem tranquilos, trabalhem dentro de vocês, trabalhem os seus conhecimentos, tá? Preparem-se, né? Não tenham medo de tudo que isso está acontecendo. Coloquem o objetivo lá na frente. Lembre-se que Prometeu também era aquele que enxergava longe, ele sabia o que ia acontecer, ele previa o futuro praticamente, né? Então, né, já fazendo essa previsão do futuro, o nosso futuro vai ser bom. Nós estamos começando a preparar essa nova era. Mas lembrando sempre que vai depender da gente, que somos nós que vamos ter que trabalhar, e vamos focar no positivo, né? Não vamos ficar olhando só, né, questões negativas. E tenho certeza que tudo vai dar certo, tá? Então, queria pedir mais uma vez, se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, ajude outras pessoas a compreenderem esse momento que nós estamos passando, tá? Deixe o seu like aí, ou o seu dislike também. Por favor, se gostou também, inscreva-se no canal e lembre-se do sininho, tá bom? Obrigado, até breve.